Olá, queridos. Haris, Caia, Irene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Olha, gente, penúltima lição, lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. É, o que é caráter, né? O que é caráter missionário, qual é a importância da missão na igreja e qual foi a importância da igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe. Essas perguntas e outras nós estaremos respondendo nesta lição e também convido a vocês a conhecerem a nossa escola de teologia Dalet. O texto em classe está em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 30. Palavras-chave: igreja, missão, Jerusalém e caráter missionário. Essas são as palavras-chave. Introdução: a igreja de Jerusalém, ainda em seus primeiros anos de existência, foi chamada a compreender que a missão não se restringia à Palestina. O livro de Atos mostra que, em meio à perseguição, o evangelho se espalhou e alcançou povos, culturas e contextos diferentes. A expressão eclesia, usada em Atos, designa não apenas uma assembleia local, mas a comunidade dos chamados por Deus para fora do mundo, chamar para fora, e enviados de volta em missão. O caráter missionário da igreja de Jerusalém e da comunidade de Antioquia mostra que a missão não era um projeto humano organizado, mas uma ação divina conduzida pelo Espírito Santo, pneuma hagio. Nesse processo, a igreja se revela como eclesia, o povo chamado e enviado por Deus, cuja identidade se estabelece em Cristo e cuja missão é alcançar todas as nações. Eu várias vezes e em várias aulas eu já disse que a igreja tem no mínimo dois objetivos principais. Tudo é para a glória de Deus e salvação de almas. A igreja não pode perder esses viés. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Deus é o centro de tudo, Deus está acima de tudo, Deus é todo-poderoso, ele pertence à igreja, a igreja pertence a ele. A igreja tem prazer de estar em Deus, Deus tem prazer de estar na igreja e salvação de alma, porque a própria igreja é isso. O próprio estabelecimento da igreja foi a salvação de almas e nós precisamos estar nessa mesma perspectiva, salvando alma. Então, a igreja, na sua incipiência, ali no seu início, ela já conseguiu ter a consciência de que não era nacionalista a salvação, mas era universal. E isso a gente vê em Atos, eles vão aí pregar, Pedro é o primeiro a pregar para os gentios, depois você vê Paulo fazendo suas viagens missionárias, e o evangelho era anunciado, e a própria carta de Paulo, ele diz, né, que a salvação primeiro é dos judeus, depois para os gregos, então a salvação parte deles e chega até os gregos e alcança todas as pessoas. E essa pregação do evangelho tem chegado aqui em nós, tem anunciado tem salvado nossas vidas, salvado pessoas. E aí vai ser trabalhada a questão do chamado missionário, da missão, que é uma ação conduzida pelo Espírito Santo. A gente vê isso, o próprio Espírito impediu Paulo de entrar numa cidade, depois ele tem uma revelação para ele atravessar a Macedônia, então a gente percebe que aí você tem um posto missionário muito forte, que é Antioquia, dali foi escrito o Evangelho de Mateus, dali muita coisa aconteceu, e a expansão também vai crescendo, e é nessa cidade que os cristãos ali são chamados pela primeira vez, né, de cristãos. Então a gente percebe que Deus
ele controla todas as coisas e é ele que conduz a questão missionária na vida da igreja por meio do Espírito Santo. Primeira grande sessão, uma igreja com consciência missionária. Primeira subseção, o evangelho para além da fronteira de Israel. A dispersão, que é a diaspora, é provocada pela perseguição em Jerusalém, aí tem Atos 8, depois 11 e 19, fez com que os cristãos levassem a mensagem para além das fronteiras. O verbo diaspeiro, usado em Atos 11, 19, significa espalhar como sementes. Assim, cada crente se torna um semeador do evangelho, cumprindo involuntariamente a ordem de Deus. Por quê? Involuntária porque a dispersão não é uma coisa que a gente quer na diáspora, às vezes é causada por guerra, por fome, por necessidade, por calamidade, por catástrofes. Então você é obrigado a ir para além da sua cidade, além das suas terras. Então a gente percebe que e isso também é falado na carta de Pedro, né? Aos irmãos da dispersão, né? Aos irmãos da diáspora e tal. Então você percebe que é, é, por essa saída forçada, porque se nós tivéssemos condições, nós não sairíamos da nossa terra natal, né? Às vezes a gente sai da terra natal por causa de necessidades, e aí vai ter que ir para dispersão, vai ter que sair. Como nós tivemos agora imensas imigrações por causa da guerra do Oriente Médio, por causa de outras questões, e aí a gente vai vendo pessoas, multidões de pessoas indo embora. E nesse contexto você tem a perseguição, você tem a destruição de Jerusalém, você tem a perseguição em Jerusalém, você tem o Império Romano que está ali. Então, a igreja vai embora e eles vão ser espalhados como sementes, porque é isso que cada crente é, né? Cada crente é um semeador. Eu lembro que teve um mártir da igreja que com 86 anos disseram para ele, nega esse Jesus. Ele disse, 86 anos eu tenho servido a Jesus, ele nunca me traiu porque eu vou traí-lo agora. E aí depois ele é queimado vivo e ele diz que o meu sangue, porque o sangue dele ia sendo derramado, que o meu sangue sirva como semente para que outros se convertam. E assim é o evangelho, gente. O evangelho ele cresce com quanto mais as pessoas, é, quanto mais a igreja sofre, mais ela vai crescendo. Eu lembro que alguém inventou um corim que o coro do corim dizia que crente omelete, quanto mais bate, mais ele cresce. Então a gente vê que realmente é verdade. Quanto mais a igreja foi perseguida, quanto mais trabalharam contra a igreja, mais ela crescia, mais ela desenvolvia. Então a diáspora ela foi uma ferramenta usada, permitida por Deus, para que eles fossem dispersos como sementes para proclamarem o evangelho de Cristo. O evangelho chegou em tudo quanto é parte. Você vê que já no primeiro século a igreja já estava na Ásia, lá para cima, nos países mais distantes da Ásia. Segunda subseção, cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Dispersos porque eles estavam indo embora, mas eles tinham a consciência de que era uma porta que Deus estava abrindo para que eles fossem evangelizar. Ainda que não houvesse um plano missionário estruturado, a igreja entendeu que a mensagem de Jesus era universal. O termo martiria, testemunho, aparece como central na missão cristã. Não apenas um discurso, mas uma vida de testemunho, mesmo em meio à perseguição. Lembra? E perseveravam na doutrina. Aqui, ó, é essa frasezinha aqui que significa lá o perseveravam na doutrina mesmo em meio à perseguição. Gente,
Será que a gente não precisa parar e dar uma analisada na identidade da nossa igreja atual? Existem muitas igrejas que trabalham com missões, tem missionários fora do Brasil, tem missionários nas áreas indígenas, missionários em tribos africanas, mas nós também não precisaríamos dar uma olhada na identidade da igreja atual para vermos se nós não estamos se distanciando tanto dessa igreja que perseverava na doutrina, que mesmo em meio à perseguição, então entendia esse papel missionário. Será que nós não estamos muito preocupados só com eventos, eventos para crente, eventos só para pessoas da igreja, e aonde fica aí o contexto do não crente? Será que a gente também não está precisando fazer uma missão um pouco mais próxima, no caso, os nossos vizinhos da igreja, a comunidade que nos rodeia, para que sejam também salvos? Será que nós não estamos precisando colocar os cultos para fora da igreja, para que essas almas sejam alcançadas? Eu lembro que lá na faculdade o professor dizia: quando as barreiras sociais da igreja forem derrubadas, as pessoas do lado de fora vão ver o que está acontecendo dentro da igreja. Então a gente precisa fazer certas meditações para entender que realmente, qual é o papel da igreja, porque a igreja aqui mesmo em perseguição, ela já entendeu, já compreendeu que a obra, a salvação não é nacionalista. A salvação é universal, alcança todos, todos podem ser alcançados. E eles tinham ideia de que morrer, ser testemunho, ser um mártir, era realmente uma questão central na vida cristã. Então a gente precisa compreender isso também. Terceira subseção: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Atos 11:20 destaca que não foram apenas apóstolos ou líderes formais que pregaram, mas discípulos anônimos, chamados de homens de Chipre e de Cirene. A força missionária vinha do pneuma hagion, do Espírito Santo, que concede dinamis, poder para testemunhar em qualquer contexto. Eu já fiquei internado por causa da minha queda do andaime de 8 metros. Eu evangelizava, às vezes queria até fazer exorcismo lá dentro do hospital, porque acontecia. Entende? Deus dá dinamis, Deus dá poder, Deus dá autoridade para testemunhar em qualquer contexto. Gente, para quem não sabe, porque eu tenho seguidores fora do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Nas comunidades a gente prega. Então você imagina o que tem nas comunidades do Rio de Janeiro, além de, claro, moradores com boas reputações e honestas, mas existem outras coisas que nós vamos lá anunciar, pregar, se está armado, se não está, mas nós não estamos nem preocupados. Então, o Espírito Santo dá autoridade para expulsar espíritos malignos, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, autoridade para curar enfermidades, autoridade para enfrentar, sabe, aquele semblante que tenta te desafiar, que tenta te às vezes intimidar, a palavra voltou. Muita gente te olha para intimidação e você tem que ter a autoridade do Espírito. Quem tem que calar é o mundo. A igreja precisa continuar falando e com autoridade. Não tem que ter medo. Quando eu saio para evangelismo, eu digo para minha esposa: ó, não me espera, porque a gente está na obra do Senhor e a obra do Senhor é dele, pertence a ele, a nossa vida é dele. Então vamos pedir poder de Deus, vamos pedir sabedoria de Deus para transmitir a palavra. Se eu não posso fazer missões fora do país ou em outro estado, vamos também orar pelos nossos missionários para não lhe faltarem poder do Espírito Santo, para não lhes faltarem recursos financeiros, para que não lhes falte saúde, porque é preciso ter saúde para proclamar o Evangelho. E quando chegar a hora da partida, que eles vão aos braços do Senhor com toda a graça, mas é necessário, e não é necessário ter nome,
Não é necessário ser famoso, até porque tem quem tem nome e quem tem fama não está fazendo missões, está pregando na igreja. Não faz nem evangelismo, está pregando na igreja e depois faz lá a sua merchandising, porque diz em outra igreja, preguei em tal lugar, ganhei 10 vidas, 25 foram batizados, só que eles se esquecem que é a igreja que faz jejum, é a igreja que ora, é a igreja que evangeliza, é a igreja que faz visitação, mas infelizmente a gente dá mó ênfase para essas pessoas quando não evangelizam, não proclamam para ímpios, não fazem nada disso, só fazem eventos dentro da igreja. Então, eu vos dou poder, dinamis, eu vos dou poder, revestivos de poder. Jesus está nos dando poder para proclamar a palavra do Senhor. Segunda grande sessão, uma igreja com visão transcultural. A cultura grega helênica. Em Antioquia, havia forte presença da cultura helênica. É claro que a gente tem até hoje palavras gregas do português que são oriundas do grego, que passaram por latim e veio para o português, mas temos também palavras aportuguesadas, que foram do grego. Temos palavras também que vêm diretamente do grego. Então, hoje, a influência não é tão grande como no primeiro século, mas nós temos influência americana, nós temos outras influências culturais que podem ser vencidas pela palavra de Deus. Então, havia ali na Antioquia uma forte presença da cultura helênica. O termo Helen, que significa Grécia, usado em Atos, capítulo 11, versículo 20, refere-se aos gregos de cultura e língua, em contraste com os iudaioi, os judeus. Isso mostra que o evangelho já não se restringia a Israel, mas penetrava no coração do mundo greco-romano. Gente, Novo Testamento, escrito em grego. Língua daquela época, grega. Os judeus helenizados, judeus gregos. Marcos escreve no grego. Lucas, grego. Então você tem um contexto totalmente grego. Muitas questões das cartas de Paulo, tudo do contexto grego, que, diga-se de passagem, um contexto riquíssimo e que contribuiu demais para a construção do evangelho. Devido à sua língua espalhada em todos os lugares, isso facilitou tudo muito. Então, o Evangelho, o Novo Testamento todo escrito em grego, as cartas, então todo mundo conseguia ter acesso, todo mundo conseguia entender, todo mundo conseguia ler. Então, a gente percebe que nesse versículo, o mundo grego, que faz um contraste com os judeus, agora também estão sendo alcançados. Então, Antioquia é uma cidade muito grande, para vocês terem uma ideia. Existia um grande número de escravos na cidade de Antioquia. Então, aí eu falo aqui, gente, desculpa, mas eu tenho que fazer uma merchandising do meu livro. João Batista, o maior entre os nascidos de mulheres. Quem quiser, compra esse livro, porque eu falo de Antioquia lá, falo da estrutura, por exemplo, nessa cidade, ou no contexto do primeiro século, era impossível uma pessoa pobre ser rica. Então ali você tinha praticamente a esfera dos escravos, a esfera dos pobres, né, que não eram escravos, e a esfera da aristocracia, do pessoal do dinheiro, da alta cúpula e tal. Então o evangelho vai entrar nessa cidade, e aí eu continuo falando aquilo que eu já falei em outras aulas. É um erro achar que a igreja começou em lugares, lugarejos, em roça ou interior. A igreja surgiu nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, aqueles homens tinham tanta autoridade, tanto poder, que eles desafiaram e foram para as grandes cidades. Antioquia é um exemplo, tanto é que ela se torna um polo de grande importância para Paulo e para as viagens missionárias. Então, o evangelho entra ali e vai trabalhar esse contexto greco-romano, porque quando a gente fala mundo greco-romano é porque o Império Romano está atuando e toda a tradição cultural grega está sendo imitada por Roma. A gente tem aí autores como Virgílio e outros mais, que vão, Orestes, que vão trabalhar
cultura, filosofia, poesia, tudo a partir de imitação grega. Então a gente vai percebendo que aí o contexto vai ficar greco-romano. E é nesse contexto que a igreja vai agir, que a igreja vai atuar e vai ver, ó, uma porta aberta. Nós não podemos ver a cultura simplesmente como uma inimiga, mas olhar como uma porta aberta para entrar e salvar almas. Lembre-se, tudo para a glória de Deus e salvação de almas. Segunda subseção, contextualizando a mensagem. O anúncio de Jesus como Kyrios, Senhor, em uma cidade helenista tinha força especial, pois no ambiente romano o título era usado para César, Kaiser. A palavra, a proclamação cristã, portanto, era também uma declaração contra o absolutismo político e cultural. Vocês já pararam para entender o que diz Paulo lá na carta aos Coríntios? Que ninguém na carne diz Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios. E ninguém no espírito diz que Jesus é anátema, é por causa disso aqui, ó, por causa de Kaiser, por causa de César, porque ele era o único Senhor, ele era o único Deus. Então, quem falasse que outro ser ou outra pessoa era o Kyrios, era morto, seus bens eram confiscados, ele era preso. Então, ninguém na carne dizia que Jesus Cristo Kyrios, ou Jesus Christos Kyrios. Jesus, pode-se colocar o Estim também, né? Jesus Cristo, Jesus Christos Kyrios Estim. Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém poderia dizer isso se não tivesse no espírito, porque o medo rondava, pairava. E quantos cristãos foram presos, foram confiscados seus bens, foram mortos, porque não negaram que o único Senhor é Cristo. Então, proclamar o evangelho, pregar a palavra num contexto em que não poderia ser aceito que outro Senhor, senão César, era o Deus, e tinha um culto ao César, tinha adoração a César. César era Deus. Então, como falar do evangelho nesta época? Como proclamar que Jesus é o Senhor? Por isso que seria de suma importância fazer um estudo dessa palavra Senhor nas cartas paulinas, lá nos escritos de Paulo, porque Paulo ele dá um contexto muito tremendo sobre essa ideia de Senhor nas cartas paulinas. Então a gente precisa entender, porque a gente tem que transpor questões culturais para proclamar o evangelho. Então, contextualizar a mensagem. Como eu vou contextualizar a mensagem também num país que não ama Cristo, num país que odeia o evangelho? Como furar esse bloqueio para entrar nessas cidades, para entrar nessas regiões? A coisa é muito séria, gente. Coisa muito séria. Terceira e última grande sessão, uma igreja que forma discípulos. Primeira subseção, a base do discipulado. Em Atos 11:26, Barnabé e Saulo ensinam por um ano inteiro em Antioquia. O verbo didasco, ensinar, aparece como núcleo do discipulado. Gente, eu vou colocar meu dedinho aqui para vocês entenderem. Eu acho que dá para ver pelo mouse. Aqui é, nós temos aqui esse verbo didasco e tem aqui essa palavra aqui, ó, isso aqui, ó, o sigma e o kappa, é um S e um kappa. Isso aqui é como se fosse um sufixo que dá a ideia de repetição. Então, é ensinar num sentido repetitivo. Por isso, esse que aí tem o didar, que são as primeiras partes do verbo, ó, didar, que é aqui, de dar, e aqui, ó, esse e essa, porque tem muita gente que não entende, não consegue ver o K, você consegue perceber porque parece um K, né? Mas aí o S ali não dá, quem não conhece. Então, essas duas letrinhas é como se fosse um sufixo que significa
continuidade, repetição. Então, é ensinar de forma repetitiva. Olha como é que eles são inteligentes, pessoal do mundo grego. O verbo didático, a ensinar, aparece como núcleo do discipulado, porque para discipular tem que ser uma coisa repetitiva. A igreja não apenas evangelizava, mas consolidava os convertidos no conhecimento e prática da fé. Um discípulo bem discipulado é outro evangelizador bem atuante, bem fervoroso e com consciência e sabedoria. Então, que nossa igreja, não só aquela, venha, porque quando a gente vê Saulo e Barnabé, Saulo foi discípulo de Barnabé, Barnabé ensinou a Paulo, e olha eles dois trabalhando junto. Então, o discipulador junto com o discipulado, que nós venhamos ser discipuladores para trabalharmos nos discipulados para que se tornem também discipuladores. Então, consolidar os convertidos no conhecimento da fé. Como está o nosso povo no conhecimento dos rudimentos da fé? O que eles conhecem das doutrinas basilares da fé, gente? Precisamos voltar a isso. Segunda subseção, denominados de cristãos. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome cristianos. Atos 11, 26. Esse termo, inicialmente usado de forma pejorativa, unia o título messiânico Cristóis ungido com o sufixo latino "ianus", indicando pertencimento. Então, essa parte final da palavra e anos, que no caso a raiz é até o tal, Christ, e anos, que é no caso aqui o sufixo de pertencimento. Então, cristãos, ou seja, aqueles que são de Cristo. Assim, ser cristão é ser identificado como seguidor do ungido. Logo, também somos ungidos para proclamar a palavra de Deus. Então, que nós também venhamos ser reconhecidos com esse nome, que no começo foi reconhecido de maneira pejorativa, como, por exemplo, os do caminho, a seita do caminho, e agora cristianos, que são aqueles que seguem a Jesus, que seguem o ungido, que nós venhamos ser reconhecidos dessa forma, cristãos, como autênticos homens e mulheres de Deus que proclamam o evangelho, que vivem como Cristo viveu, que andam como Cristo andou. Gente, por isso que eu estou aqui falando e repito, deem uma olhada no contexto da igreja atual e sua identidade. Olha isso, falando em identidade. Terceira subseção, a identidade cristã. A nova identidade estava enraizada na fé em Cristo e na vivência comunitária. Não pode haver individualismo na igreja, gente. Essa é uma marca distintiva da igreja, que é a fé em Cristo e a vivência comunitária. O caráter missionário se refletia na solidariedade. A coleta feita em Antioquia, que aí tem as ofertas, né, para os irmãos da Judéia, mostra que discipulado e missão caminham juntos na prática do amor, agape. Então a gente precisa entender que a marca distintiva da igreja é esse amor, é essa empatia missionária em que a gente cuida dos missionários, preserva a vida dos missionários, é uma convivência de discipulado e missão que caminham juntos aí nessa prática do amor. A igreja precisa estar sempre nessa questão do amor e o discipulado ser instruído na questão da missão também. Conclusão, a igreja de Jerusalém e a comunidade de Antioquia demonstram que a missão da igreja nasce do envio de Deus, é capacitada pelo Espírito e se expressa na proclamação do Evangelho em diferentes culturas. A identidade cristã, marcada pelo discipulado e pela solidariedade, reafirma que a igreja não existe para si mesma, mas para o mundo. Ser eclesia é viver como povo chamado e enviado, testemunhando Cristo até os confins da terra. Lembre-se, a árvore não dá fruto para si, o rio não corre para si,
e outras questões que não vivem para si. Assim, a igreja não vive para si. Ela vive primeiro para Deus e depois para os outros. Venhamos ser essa igreja verdadeira que transmite realmente a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima lição. Haris Kai Erene. Um abraço.